quinta-feira da saúde e você não está enxergando nada. Calma, calma. Hoje a gente está fazendo este encontro para clarear as suas ideias sobre a visão e talvez te oferecer o primeiro passo para você quebrar com um mito de que envelhecer, de que fazer aniversários é perder a visão. Talvez dos sintomas que nós temos, né, perder a visão seja o que as pessoas mais temem, né? Todo mundo que eu converso e há uma ameaça de você ter reduzido a sua capacidade de enxergar causa bastante pânico. Mas calma, porque hoje eu trouxe ele que está sentado aqui do meu lado, o maior farmacêutico que há. Ele é consultor do Vitaminas, que é a nossa empresa parceira. Dr. Fernando está aqui novamente no Quinta da Saúde. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Eu que agradeço o convite novamente e sabe que eu gosto de estar aqui, né, para a gente tirar as dúvidas e ajudar aí a população, todos, né, a melhorar a qualidade de vida. E hoje vamos falar aí da qualidade da visão, né? Qualidade da visão. Qualidade da visão, porque eu acho muito curioso, doutor, porque mesmo eu, depois que eu vim para Jolivie e comecei a fazer uma reflexão sobre o que nos é oferecido como armas de saúde, que na verdade são armas de doença, né? Remédio, cirurgia, pomada, xarope, etc. Eu demorei a me atentar que os óculos, né, e até a própria cirurgia, né, oftalmológica e tal, são muito parecidas, né, a cultura de utilização é muito parecida com a cultura dos remédios. Não tem isso também? As pessoas, elas não demoram para se atentar a isso, doutor? Então, eu demorei também por uma formação de farmacêutico que só estudava medicamento, mecanismo de ação. Eu demorei para entender que essas doenças, elas são todas preveníveis ou tratáveis de uma forma que não precisa de um processo invasivo, por exemplo, como uma cirurgia, né? Se a gente buscar na literatura, tem trabalhos que mostram que eu consigo prevenir 60% dos casos de cirurgia de catarata, por exemplo, com o uso de suplementos. Ou mesmo prevenir essas doenças relacionadas à visão com algumas coisas que eu posso fazer na minha rotina diária relacionada principalmente à alimentação, que eu previno. Previno degeneração macular, previno retinopatias, previno catarata, que são as principais doenças aí que acometem as pessoas. E o que acontece? Quando a gente fala no que está sendo usado hoje em dia, o que é usado hoje em dia acaba sendo paliativo, né? Então eu fico tratando, mas nunca melhora. O que é isso? Né? Essa é a rotina de todas as pessoas que usam os medicamentos, por exemplo, uso colírio para o resto da vida. Isso é tratar ou postergar a doença ou deixar a doença ali em banho-maria, vamos dizer, né? E às vezes nem em banho-maria, porque eu estava pensando isso antes da gente começar aqui, né? Todas as vezes que você vai ao oftalmo, com todo respeito aos oftalmologistas, que com certeza eles fazem aquilo que eles acham e acreditam e aprenderam que é o melhor, mas toda vez que você vai ao oftalmologista, é raro quem não tem um aumento gradual e gradativo de grau de óculos, né? Isso em qualquer outra área, não sei se você é engenheiro, arquiteto, qualquer outra área, se você sempre, né, vai precisando fazer mais, vai fazer mais, é um sinal claro de que você está fazendo errado. Mas com o grau dos óculos, por exemplo, a gente não tem essa associação, né, de que o tratamento não está funcionando, dado que você sempre precisa aumentar o grau, né, doutor? Quando eu falo de doenças degenerativas, aumentar o grau, na verdade é só o processo, como eu falei, é paliativo, eu não estou tratando e eu teria que prevenir esse processo de degeneração, de desgaste da estrutura, por exemplo, de uma retina, de uma mácula, eu tenho que prevenir esse processo para que eu não chegue num ponto de cegueira, uma catarata, né? Tem alguns casos não, que eu realmente preciso, vamos falar aí de um astigmatismo, que daí eu tenho que ter correção visual, eu não tenho outra forma que não a correção visual. Mas quando eu falo de doenças degenerativas do olho, eu estou falando o quê? De uma forma que eu posso prevenir essa doença, isso que é o mais importante, e não só ficar tentando corrigir, por exemplo, com o uso de óculos ou outros fatores. Ou cirurgia. Prevenir é muito importante, mas eu sei que quem está assistindo a gente
perder um pouquinho do time da prevenção, no sentido que já tem um problema instalado, né? A gente recebe muitas mensagens e é muito difícil que hoje, até pela cultura onde a gente vive, a gente consiga atuar na prevenção, que é sempre o melhor caminho, a gente já sabe disso. Para as pessoas que já têm um problema instalado, né? Que já tem uma mácula, que depois você vai explicar tudo direitinho o que é isso no olho, mas que já tem um olho que já está castigadinho. A gente também tem, não estou falando que é promessa para todo mundo, mas a gente também tem indícios e pesquisas e casos de pessoas que conseguem regredir um problema oftalmológico? Sim, tem estudos, por exemplo, onde eu trabalho, por exemplo, com zinco, né? Um mineral que é fantástico, que o corpo todo precisa, incluindo o olho, por exemplo, né? Que uma suplementação de zinco consegue reduzir aí ou tirar da lista de cirurgia de catarata em torno de 60% dos pacientes. A suplementação de zinco, suplementando o zinco, isso está publicado, tem vários artigos publicados mostrando isso. Até 60% dos pacientes que já estavam programados para fazer uma cirurgia de catarata saem da lista de cirurgia suplementando o zinco. Chocada. Olha 40% vai ter que fazer a raspagem, vai ter que fazer o processo cirúrgico. Por quê? Porque já deixou avançar o quadro. Então, por isso que eu digo que a maioria dos casos, se eu entrar hoje com os cuidados, principalmente nutricionais, eu consigo prevenir e não estar aí, por exemplo, na fila para fazer um processo de cirurgia, por exemplo, a cirurgia de catarata. Porque a gente tem, né, uma coisa meio maluca que diz quanto antes fizer a cirurgia, melhor, né? E aqui a gente está falando de uma possibilidade de quanto antes fizer uma intervenção nutricional, com uma pílula, né, com um suplemento, você pode sair da fila. Que pode estar na rotina diária, com alguns alimentos que são ricos nesses nutrientes que vão acabar prevenindo, ou mesmo na forma de suplementação, onde eu vou tomar uma cápsula, um comprimido, onde eu tenho esses nutrientes necessários para manter a saúde do olho. Com exceção do Monstros S.A., que a Ju vai colocar aqui no vídeo, que é um olho ambulante, né? O nosso olho faz parte do nosso corpo, então eu presumo que a influência nutricional e nutracêutica, o poder dos nutrientes, ele se dá no olho assim como ele se dá em qualquer outro órgão, coração, fígado e por aí vai. Mas o olho tem algumas especificidades que alguns nutrientes acabam sendo mais importantes ou mais determinantes do que outros. É mais ou menos assim? O que acontece, por exemplo, na verdade, quando eu falo de vitamina A, vitamina A, ela está presente em todo o corpo. Porque, por exemplo, né, as mulheres que gostam bastante, agora veio o verão, por exemplo, né, a vitamina A é importante para a produção de melanina, para a pigmentação na pele, para dar o bronzeado. Só que não é só para a pele. Por exemplo, a nossa retina tem melanina. E quando eu tenho deficiência de melanina, eu começo a ter problemas relacionados à retina. Então, a deficiência de vitamina A me dá problema na retina, que vai causar cegueira. Por isso que todo mundo fala, né? A vitamina A é a vitamina dos olhos, por exemplo. É para consumir bastante cenoura, que é rica em beta-caroteno, que é um precursor de vitamina A no nosso corpo. Então, quando eu faço a ingestão, na verdade, não só o beta-caroteno, todos os carotenoides, por exemplo, quando eu faço a ingestão desses carotenoides, eu aumento a produção de vitamina A, então meu corpo tem mais vitamina A e eu tenho mais proteção do meu olho. Então, eu tenho uma retina mais forte. Igual acontece com unhas, cabelos, as mulheres principalmente, né, que gostam das unhas compridas, fortes, resistentes, que não quebram. Se faltar vitaminas, o que acontece? A unha fica fraca, quebra, o cabelo fica fraco, cai, e o olho, quando falta essas vitaminas, começa a cegueira. Ou eu costumo dizer assim, né, o braço começa a ficar curto, né? A pessoa começa a esticar o braço, esticar, até um ponto que não enxerga mais, não consegue mais ler. Então, é onde eu já estou tendo um agravante no processo da visão e um dos nutrientes, por exemplo, seria a vitamina A. A deficiência dessa vitamina pode levar a longo prazo à cegueira. Essa cegueira por falta de vitamina A, ela é a mesma que a cegueira noturna ou a cegueira noturna é outro quadro? Normalmente se encaixa dentro da cegueira noturna. Né? Eles relacionam a falta dos carotenoides, principalmente da vitamina A, à cegueira noturna. Certo.
E quais outros nutrientes que têm uma influência significativa na visão? Que eu imagino que tenha no corpo todo também, mas que para os olhos eles trazem essa influência determinante. Por exemplo, o zinco. Certo. Né? O zinco, que a gente já comentou até em outras entrevistas, que é importantíssimo para a próstata. A próstata é um dos órgãos, né, uma das glândulas do corpo que mais contém zinco. E o olho também. Olha só. O olho precisa muito do zinco. Para quê? Para funcionamento da mácula. Como assim funcionamento da mácula? A gente vai falar também de luteína, de zeaxantina. Só que, para eu levar essa luteína, essa zeaxantina lá do fígado para a estrutura macular, para o meu olho, eu preciso de zinco. Então, se eu não tiver zinco, eu não consigo carrear a luteína e a zeaxantina para a mácula. E quando eu não tenho luteína e zeaxantina na mácula, o que acontece? Eu tenho degeneração macular. O que é mácula, doutor? Só para a gente deixar todo mundo na mesma página. Vamos lá. Lá no fundo do meu olho, eu tenho uma mancha que é de cor laranja. Certo. Que é a cor do pigmento, dos carotenoides. Lembra que eu falei ali da cenoura, laranja, né? Todos os carotenoides, eles têm essa coloração. Principalmente lá na mácula, o que eu tenho? Luteína e zeaxantina. Então, lá no meu fundo do olho, eu tenho essa mancha laranja. Qual é a função dela? A função dela é proteger o olho. Proteger o olho do quê? Da luz. Que tipo de luz? O que acontece? Quando a gente pega o comprimento de onda da luz, por isso que forma o arco-íris, só para a gente entender todas as cores, eu tenho a luz azul. A luz azul é uma das luzes que causa degeneração macular, por um processo de oxidação. Então, quanto maior a exposição à luminosidade, a essa luz azul, mais degeneração desse pigmento eu vou ter. E com o passar dos anos, o que acontece? Eu diminuo a ingestão de luteína, de zeaxantina, de carotenoides e vai surgir então o processo de degeneração da mácula, que é esse pigmento que está lá no fundo do olho que faz a proteção. É como se fosse um filtro solar. A gente passa filtro solar para proteger da radiação do sol. A gente tem que consumir zeaxantina, luteína, para gerar a mácula, para proteger. Porque a radiação azul incide lá nessa mácula e ela é transformada numa radiação de menor intensidade. Ou os fótons, né, de menor intensidade. Entendi. Que não são nocivos, que não vão causar nenhum tipo de lesão ao olho. Certo. Então, essa luteína e essa zeaxantina formam a mácula. Então, o zinco é um carreador. Só que o zinco também não age sozinho. Eu preciso do cobre. Entendi. Então, entra o cobre como cofator, junto com o zinco, para fazer o transporte de luteína e zeaxantina, para formar a mácula e prevenir degeneração macular. O que seria a degeneração macular? Com o passar dos anos, o que acontece? Principalmente na maioridade, 60 anos mais, por exemplo, ela vai começar a aparecer com uma mancha preta. Sim. Então, ela começa uma manchinha preta no campo visual e essa manchinha preta vai aumentando, até que toma todo o campo de visão. E isso, a gente está falando que é medicamento? Não. Está faltando o quê? Está faltando nutriente. Está faltando zinco. O zinco, a carcaça, o cobre, a roda, a zeaxantina e a luteína pegam carona, vão até a mácula. Isso aí. E a luz se faz. É. O cobre é o carro, o zinco é o motorista do Uber. Entendi. A zeaxantina e a luteína pegaram a carona e vou até a mácula. Vou até a mácula. Então, eu tenho dois fatores aqui que são importantes, porque não adianta de nada eu consumir esses carotenoides se eu não tiver o carreador. Quem vai levar? Quem vai levar. Entendi. E daí a gente entra aqui num outro processo, que é o processo de oxidação. Quais são os dois antioxidantes que a gente mais conhece, que mais se fala? Vitamina C, vitamina E. Vitamina E. Quando eu suplemento a vitamina C, por exemplo, a vitamina E, eu previno o estresse oxidativo. Eu previno a oxidação da estrutura ocular. Mas existem fontes naturais desses nutrientes? Ou eles são... Ou não, por exemplo, existe? Além da cenoura, a gente tem as folhas verdes. O que mais que nos ofereceria esse aporte? Se, obviamente, o solo tivesse bom e tudo... Então, além das folhas verdes escuras, que a gente sabe que existem ali, por exemplo, a luteína e a zeaxantina,
Os próprios minerais, o zinco, o cobre, né, que seriam importantes, as frutas, que entra aí, né, as oleaginosas, por exemplo, também com vitamina E, vitamina C, né, isso tudo me daria o aporte, mas mesmo assim não é suficiente para que eu chegue a níveis satisfatórios ou os níveis fisiológicos para a manutenção da saúde do olho. Então, nos crustáceos, por exemplo, a gente entra na astaxantina, que seria um outro carotenoide, também importantíssimo como fonte de vitamina A para a saúde do olho, né? Então, mas aqui eu acho que vale ressaltar realmente luteína e zeaxantina para degeneração macular, certo? Nas doenças relacionadas à retina, principalmente zinco, o cobre, que vem como um cofator, e as vitaminas antioxidantes, principalmente vitamina A, vitamina C, vitamina E, que seriam fundamentais para a saúde da visão. Para fazer uma faxina, né? Para fazer uma limpeza, uma prevenção e mesmo um tratamento. Como eu falei, né, tem estudos mostrando suplementação de zinco retirando pessoas que estariam para fazer cirurgia de catarata. E eu não preciso mais fazer a cirurgia porque eu suplementei com altas doses de zinco. Quero entrar num ponto que, assim, você é o maior expert em suplementos que eu conheço. Ao mesmo tempo, esse conhecimento fisiológico do poder dos nutrientes nos olhos, ele também não está em qualquer esquina, né, em qualquer programa de televisão, qualquer matéria de jornal. Talvez por isso que até o mundo da suplementação ofereça tão poucas opções para que as pessoas cuidem da saúde oftalmológica e revertam problemas sérios como a degeneração macular, porque eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em um suplemento que contemplasse a saúde dos olhos, por exemplo. O que acontece? Assim como, na verdade, tudo dentro da suplementação, ou mesmo hoje na nossa medicina integrativa, está sendo divulgado devagar, né? Aos poucos, está surgindo. Mas hoje, por exemplo, eu já atendo oftalmologistas que suplementam. Suplementam lá a luteína Floragol ou outras formas de... Então, eles já trabalham dentro dessa medicina. Então, é algo novo. Novo, não é novo porque os artigos publicados já são de longa data, mas principalmente aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode dizer que é novo e que é um mercado que está em amplo crescimento e que os próprios médicos já estão vendo a necessidade da suplementação para proteger os olhos dos seus pacientes, para prevenir as doenças relacionadas a esse déficit nutricional. Tirar de uma fila de cirurgia até regredir um problema. E é por isso que o doutor está hoje aqui com a gente, porque eu sei que ele tinha um sonho, uma missão e uma vontade de construir, co-criar um suplemento que tivesse tudo aquilo que você precisa para os seus olhos. Se esse é um assunto que te interessa, se você já está sentindo a perda de visão, se você já está preocupado com o que você não está enxergando, ou se você tem alguém na família que precisa desses conhecimentos, aqui no link da descrição você recebe um convite inédito, exclusivo e muito importante para conhecer mais de perto substâncias que têm o potencial mesmo de tirar você de um sofrimento tão importante como é perder a visão. Doutor, volte sempre que quiser, sei que tem muito trabalho pela frente, vitaminas e Jolivie são irmãs e agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço novamente o convite e espero aí, né, ter tirado as dúvidas em relação à saúde da visão, os cuidados com os olhos, né? Quando a gente fala dos sentidos, né? Perder visão, audição, né? É algo que deixa as pessoas preocupadas e é uma coisa que a gente pode cuidar simples e no dia a dia. É perder liberdade e a gente não quer isso pra você. Tchau, obrigada.